Olá, pessoal. Dando sequência ao nosso estudo, apresentaremos agora a parte 2 do estudo sobre hidráulica, hidrantes e mangotinhos. Mas antes, antes de a gente entrar com a vinheta, aquele recadinho de sempre. Clica no sininho, se inscreve no canal, sempre vai ter novidades, sempre vai ter assuntos relativos à segurança do trabalho, projeto de prevenção contra incêndio, ergonomia e outros assuntos também. Ok, pessoal? Então, bons estudos e vamos para a nossa vinheta. Até daqui a pouco. Então, dando continuidade ao nosso estudo, vamos à parte 2 do nossa aula sobre hidráulica, especificamente falando de hidrantes e mangotinhos. Então, nós vamos dar sequência ao assunto que nós estamos falando, que era a tomada de incêndio. Então, o que é uma tomada de incêndio? É a saída de água de incêndio. É onde nós vamos conectar as mangueiras. E onde que essas tomadas de incêndio, né, seria isso daqui, ó, onde que essas tomadas de incêndio têm que ser localizadas? Primeiro item, fora da área de circulação das escadas, fora das anticâmeras de fumaça, em posição central da área a ser protegida. Ok? Para quê? Para que a gente possa ter um alcance máximo da mangueira. No máximo, a 5 metros de distância das portas externas, das escadas, das rampas ou dos acessos aos pavimentos. Abrigos de incêndio, a localização deles. Os abrigos, eles precisam ser instalados o mais próximo possível das prumadas das colunas de incêndio, em quantidade de locais que assegurem a possibilidade de combater um foco de incêndio em qualquer ponto da edificação, independente se tiver ou não algum obstáculo no caminho. O alcance do jato de água considera um raio igual ao comprimento da mangueira ou do hidrante, sendo 30 metros para o hidrante ou 20 ou 30 metros para o mangotinho. O abrigo precisa ser localizado em pontos visíveis, não pode estar escondidos, de fácil acesso, próximo às saídas, de tal forma que elas não possam ser bloqueadas pelo fogo. Ok? Isso é um ponto importantíssimo. O alcance do hidrante ou do mangotinho não é o raio formado pelo comprimento da mangueira, e sim a distância a caminhar, porque nós temos obstáculos no meio do caminho. Muita gente pensa que o alcance máximo é o comprimento da mangueira, o raio formado pelo comprimento da mangueira, quando na realidade é o percurso que essa mangueira tem que percorrer, porque nós temos obstáculos. Então, neste exemplo aqui, não é esta forma ideal, apesar que neste caso vai alcançar, mas se a gente pegar o exemplo de baixo, a mangueira ela vai ter que fazer esse percurso aqui. Então, qual é o raio de alcance? A área de alcance é essa daqui. Ou então, nesse caso, ele tem que fazer esse percurso aqui. Então, este aqui é o raio de alcance deste hidrante. Mesma coisa nesse outro exemplo. Eu tenho o hidrante aqui, a mangueira vai ter que percorrer este caminho. Então, esse aqui vai ser o raio de alcance da nossa mangueira. Okay? Então, se nós pegarmos lá a tabela 4 da IT, nós vamos identificar os tipos de sistemas e o que nós temos que conter, quais são os materiais que nós temos que ter dentro do abrigo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o hidrante tipo 1, que são os mangotinhos, o que eu preciso ter no hidrante tipo 1? Não preciso ter mangueira de incêndio,
não preciso ter chave stores, não preciso ter engate, não preciso ter esguicho avulso. O que eu preciso ter no hidrante tipo 1, que é o mangotinho? Uma mangueira semi-rígida com esguicho, como nós vimos na parte 1. No hidrante tipo 2, nós temos que ter abrigo, também no tipo 3, no tipo 4 e no tipo 5. Todos eles precisam ter abrigo. Com relação à mangueira de incêndio, no tipo 2, ela pode ser tipo 1 quando a edificação é residencial. Então, prédio de apartamentos, por exemplo, eu posso ter a mangueira tipo 1. Agora, outras ocupações tem que ser tipo 2. Então, comércio, escola, por exemplo, tem que ser tipo 2. Precisamos ter chave stores para os hidrantes, engate, esguicho avulso e não precisamos ter mangueira semi-rígida. Vale a mesma informação para os tipos 3, 4 e 5. Não tem mangueira semi-rígida. No hidrante tipo 3, nós temos que ter abrigo. A mangueira tipo 2, 3, 4 ou 5, chaves e esguicho avulso. No tipo 4, abrigo, mangueiras tipos 2, 3, 4 e 5, chaves e esguicho. No tipo 5, abrigo, mangueiras 2, 3, 4 ou 5, chaves e esguicho avulso também. Então, esses são os requisitos, os componentes que nós temos que ter dentro dos abrigos para hidrantes. As bombas de incêndio. A água que vai ser fornecida tem que ser adequada em volume, em quantidade, vazão e pressão, de acordo com o cálculo, de acordo com o dimensionamento feito. Tá? Ela tem que ser confiável, então tem que ser de boa marca, tem que ter capacidade para levar a água em volume e em quantidade determinados pela legislação e determinado através do cálculo hidráulico. Então, normalmente nós vamos utilizar um sistema de reservatório e de motobombas exclusivo para o nosso sistema de prevenção e combate a incêndio. Ok? Então, para esse sistema, o sistema de bomba de incêndio, nós temos que conhecer, por exemplo, a altura manométrica do sistema. O que é a altura manométrica do sistema? É o desnível a ser vencido do piso de instalação das bombas ou do reservatório inferior até a tomada de água do hidrante mais desfavorável. Então, traduzindo, o que significa isso? Se eu tenho uma bomba aqui no piso térreo e eu tenho o hidrante mais desfavorável, fica, por exemplo, no terceiro andar, a altura manométrica vai ser esta altura aqui. Esta aqui vai ser a altura manométrica. É o desnível que a água vai ter que vencer para chegar no hidrante mais desfavorável. Nós temos que conhecer também as perdas de carga ou perda de energia na trajetória total da água. No percurso da água, nós podemos ter curvas, válvulas, cotovelos, uniões, derivações, né, T's, e tudo isso faz com que a água ela perca energia na sua trajetória. E isso nós chamamos de perda de carga. Então, a perda de carga ela é prevista se nós conhecermos a distância da tubulação e o que nós teremos na nossa tubulação, quais são os componentes que teríamos na nossa tubulação. Nós precisamos conhecer a pressão residual ou pressão dinâmica mínima. O que é isso daí? É a altura de coluna d'água eu vou precisar na ponta do esguicho mais desfavorável. Então, se eu tenho o esguicho mais desfavorável aqui, e eu tenho a bomba
aqui ela vai ter que fazer todo um percurso, eu preciso garantir que neste ponto aqui eu terei uma pressão mínima necessária para o funcionamento do sistema. Por isso que é chamada pressão residual ou pressão dinâmica mínima. Resumindo, sistema de bomba de incêndio é a altura manométrica, que vai ser o desnível, se tiver desnível, mais as perdas de carga na trajetória da água, todo o percurso que a água vai ter que percorrer, mais a pressão que eu tenho que ter lá no hidrante mais desfavorável. Ok? Então, repetindo, o sistema de bomba de incêndio ele pode ser resumido da seguinte forma: a altura manométrica da bomba vai ser o desnível, se tiver desnível, mais as perdas de carga na trajetória da água, mais a pressão residual mínima. Então, nós podemos dividir o sistema de bomba de incêndio em canalização de sucção, canalização de recalque, acionamento do motor da bomba e o desligamento da bomba. Então, esse é o sistema, como ele é dividido o sistema de bomba de incêndio. Canalização de sucção é o trecho de tubulação que liga a tomada de água do reservatório. Esse reservatório pode ser tanto superior quanto inferior ao eixo da bomba. Então, eu tenho um reservatório que pode ser superior ou inferior. Aqui é a sucção, representado aqui, ó, desta forma aqui, bem mais simples. Ok? Então, é esse trecho de tubulação aqui que vai levar a água do reservatório ao eixo da bomba. Então, nós chamamos de sucção positiva. Isso aqui, ó, sucção positiva, quando eu tenho o reservatório inferior à bomba. Então, a água ela está acima da bomba, ou seja, a bomba está afogada. Então, a sucção é chamada de sucção positiva. A sucção negativa. A sucção negativa é quando eu tenho um reservatório enterrado, onde o nível da água do reservatório é abaixo da bomba, então a bomba vai ter que vencer esse desnível. Então, isso aqui nós chamamos de sucção negativa. Outro exemplo aqui de sucção positiva. Então, aqui está a bomba e aqui a tubulação de sucção. E aqui, né, a água ela vai ser recalcada para todos os hidrantes. A mesma coisa na sucção negativa. A bomba acima do nível do reservatório. A canalização de recalque, então, ela é o trecho que vai ligar a saída da bomba ao ponto de lançamento de água. Ou seja, a tubulação de recalque é por onde a água vai sair na bomba, neste exemplo aqui. Então, esse vai ser o recalque, que vai alimentar o nosso sistema. Então, nós temos aqui, tanto na sucção positiva, esta aqui é a tubulação de recalque. Neste exemplo, ela está levando água para uma caixa superior. Aqui, a sucção negativa, aqui tem a tubulação de recalque e está levando para a caixa superior também. No nosso exemplo especificamente, aqui a tubulação de recalque que vai alimentar os hidrantes. E aqui a mesma coisa, que vai ser levado para toda a tubulação do sistema de combate a incêndio. O acionamento. Com relação ao acionamento,
dos motores da bomba de incêndio, de preferência, nós vamos fazer de forma automática. Tá? Preferencialmente, sempre acionamento de forma automática. Ele tem que ser acionado assim que o registro for aberto. Então, o sistema tem que perceber que houve necessidade da abertura de um registro para que todo o sistema entre em funcionamento. Então, o que vai acontecer? Assim que a gente abre o registro, eu vou ter uma queda de pressão na tubulação, e aí o sistema ele é acionado. Ele pode ser acionado por pressostato, que é um dispositivo que nós vamos instalar na tubulação. Ele vai perceber que houve uma queda de pressão na rede, e aí ele vai mandar um sinal para ligar a bomba. Pode ser acionado também por válvula chave de fluxo. Como que ele funciona? Assim que a gente abrir o registro, a válvula de chave de fluxo vai perceber o fluxo de água dentro da tubulação e aí vai mandar um sinal acionando todo o sistema. E a terceira forma, a forma manual. Então, há necessidade de o ser humano apertar um botão para fazer a ligação da bomba através de uma botoeira. Então, aqui nós temos a representação de um sistema automático, onde eu tenho aqui no item 7 um pressostato, eu tenho um cilindro de pressão. O que o cilindro de pressão faz? Ele vai manter a pressão em toda a tubulação constante, evitando que pequenas quedas de pressão, pequenas perdas que existem no sistema, me dê um sinal falso. Então, assim que em qualquer hidrante for aberto o registro, o pressostato vai perceber que houve uma queda de pressão na tubulação, e aí o que ele faz? Ele manda um sinal para a ligação da bomba, ligamento da bomba. Tá? Então, é aqui o mesmo exemplo, né? Nós temos aqui o pressostato, nós temos aqui o tanque de pressão, nós temos aqui a bomba. Aqui nós temos o sistema acionado por válvula de fluxo. Nos dois exemplos aqui, válvula de fluxo. Qualquer hidrante que abra o registro, a água vai percorrer, ela vai percorrer pela tubulação, e aí a válvula de fluxo ela vai perceber que houve uma movimentação de água, está aqui a válvula de fluxo, ela vai perceber que houve uma movimentação na água, houve um fluxo de água, e ela vai mandar um sinal para a bomba entrar em ação. Aqui um outro exemplo, né, onde nós temos a válvula de fluxo, aqui representada pelo número 6, os hidrantes, tá? Aqui a mesma coisa, vai funcionar da mesma forma. Bom, importante, o sistema hidráulico de combate a incêndio, quando ele é abastecido por reservatório elevado, ou seja, na laje, por exemplo, né, é importante que ele seja localizado na parte superior da edificação, e não embaixo, na parte superior, ou num castelo de água. E todo o sistema precisa ser afogado, ou seja, localizado abaixo do reservatório superior. Neste caso, não preciso de bomba de pressurização, não preciso de bomba jockey, porque a própria ação da gravidade já vai deixar toda a tubulação pressurizada, ok? Então, eu vou ter um sistema de pressurização natural através da gravidade. E o que é então a bomba jockey? A bomba jockey é uma bomba centrífuga, tá? Ela vai controlar a pressão no tubo de saída de água dos hidrantes. Então, ela também vai ser acionada através de um pressostato. Quando a tubulação tiver uma queda de pressão, a bomba jockey vai entrar em ação, vai manter o sistema
sob pressão. E quando que entra a bomba principal? Quando essa pressão cair abaixo de um valor pré-determinado que é maior do que o valor determinado para a bomba jockey. A bomba jockey é colocada numa pressão bem pequena, enquanto a bomba principal numa pressão maior. Então, a função da bomba jockey, ela é controlar a pressão no tubo de saída de água. Ela vai evitar que eu tenha uma queda de pressão brusca em todo o sistema, fazendo com que as bombas principais entrem através de um alarme falso, um sinal falso. Tá? Então, a bomba jockey tem como função proteger o sistema. Ok? Porque ela vai manter os níveis de água na tubulação sempre ideais. E ela vai preservar a bomba principal, evitando que ela vai ter uma sobrecarga, os desligamentos dos motores das bombas. Tá? A bomba ela pode ser ligada no sistema automático, através de pressostato, através de válvula de fluxo, mas o desligamento, obrigatoriamente, ele precisa ser desligado manualmente, através do painel de comando, tá? Que vai ser instalado lá na casa de bombas. Ok? Então, ou uma chave seletora lá no painel automático. Então, o desligamento ele deverá ser feito de forma manual. Isso em qualquer dos sistemas, tá? Qualquer sistema, automático ou manual. O desligamento tem que ser manual. Tá? Então, sempre que as bombas forem desligadas, elas têm que voltar à posição normal de acionamento automático. Então, o próprio sistema ele vai automaticamente voltar as bombas no sistema automático. A botoeira liga-desliga de acionamento da bomba de reforço sempre vai ser localizada junto aos hidrantes ou mangotinhos que necessitam do reforço de pressão, mas tem que ser protegido contra acionamento acidentais ou irresponsáveis. Aquele cara que quer fazer uma brincadeira e ligar a bomba desnecessariamente. Tá? Então tem que ter pelo menos um acionamento manual para as bombas principais de recalque ou de reforço, instalado num ponto seguro da edificação, e o importante é que seja de fácil acesso. Quais são os dispositivos, então, que eu posso ter para controlar ou para automatizar? Válvula de bloqueio. A função da válvula de bloqueio é interromper ou liberar totalmente a circulação de água na canalização. Então ele fecha todo o circuito. Manômetro. A função do manômetro é indicar para a gente a pressão estática naquele momento. Qual a pressão que está dentro da tubulação? Pressostato. Cada bomba tem que ter o seu pressostato. Ele tem que estar calibrado para uma pressão de acionamento. Quando essa pressão é atingida, vai ligar o respectivo motor que vai colocar a bomba em funcionamento. Junta de união. A junta de união é um dispositivo que permite que nós possamos tirar facilmente qualquer dispositivo do meu sistema, né, da minha rede, para poder fazer manutenção, aferição, precisar tirar uma bomba, por exemplo, a junta de união ela permite que a gente retire uma bomba, uma válvula, qualquer equipamento da minha linha, né, do meu sistema hidráulico. Dreno. O dreno é utilizado para limpeza, para fazer teste também nas linhas de controle. Cilindro de pressão, como nós falamos, vai evitar que as bombas entrem em operação automaticamente quando tiver uma pequena queda de pressão provocada por qualquer problema na tubulação. Tá? Então está aqui esquema geral do sistema de acionamento das bombas. Nesse caso eu tenho duas bombas principais, uma bomba reserva, né, que seria a bomba 1 e a bomba 2,
eu tenho aqui a bomba 3, que é a bomba Jockey, né, chamada bomba de pressurização, e aí junta de união, válvula de retenção, né, aqui é a junta de união, tudo isso aqui é junta de união. Então, soltou a junta de união, soltei essas duas, eu tiro a bomba. Junta de união, válvula de retenção, ela vai evitar que a água venha nesse sentido, ela só permite no sentido do fluxo. Tá? Válvula de bloqueio, onde eu posso fechar todo o sistema manualmente. Tá? O manômetro, que vai me indicar a pressão na tubulação, ok? O pressostato, eu tenho dois pressostatos aqui, ok? Que vai para o comando dos motores. Eu tenho mais um pressostato, também são 3 pressostatos, porque eu tenho 3 bombas, né? Então cada pressostato vai acionar uma bomba. Então 8 e 9 vai funcionar na bomba principal, o 10, por exemplo, na bomba jockey. O cilindro de pressão, aqui, o cilindro de pressão. Dreno para limpeza. Então, abrindo esse registro aqui, a água vai sair para a gente poder fazer limpeza do sistema ou fazer testes, tá? Ou fazer testes em geral, ok? Então, esse é o sistema de acionamento das bombas. Bypass, passagem direta do fluxo. É um sistema onde eu passo todo o fluxo de água sem passar pela bomba. Então, por exemplo, se a bomba falhar, através do bypass, eu vou limitar a rede de hidrantes através da ação da gravidade. Tá? Então, eu tenho que usar uma válvula de retenção para que eu não tenha o retorno do fluxo de água. O reservatório de sucção positiva é obrigatório o uso de bypass. Quando eu tiver reservatório de sucção positiva, obrigatoriamente eu tenho que ter bypass, que está representado aqui nesse esquema, onde eu tenho meu RTI, minha reserva técnica de incêndio está aqui, eu tenho as saídas para a tubulação, aqui a bomba, o sistema de controle da bomba, né? Então eu tenho sucção, recalque e a água vai para todo o sistema. Se por qualquer motivo a bomba não funcionar, todo o sistema ele vai pelo bypass. Esse aqui é o bypass. E vai também alimentar todo o sistema, só que dessa vez pela ação da gravidade. Então é assim que funciona o bypass. Ok? Hidrante de recalque. O hidrante de recalque é aquele hidrante que é instalado lá na calçada, fora da edificação, onde o bombeiro chegará com o seu caminhão-pipa e vai conectar a sua mangueira na válvula de recalque. Quando ele abrir o sistema do caminhão-pipa, toda a água vai para o nosso sistema de hidrantes. Só que ele não vai encher a nossa reserva técnica de incêndio. Ele vai alimentar a tubulação apenas. Ele serve para alimentar a tubulação. Tanto que eu tenho uma válvula de retenção na saída do meu reservatório, né? Então eu tenho o reservatório, eu tenho uma válvula de retenção aqui ligada em toda a tubulação, e toda a tubulação vai ser ligada aqui na válvula de recalque. Ou seja, quando o bombeiro ligar, mandar água para a minha tubulação, eu tenho os hidrantes aqui, né? Todos os hidrantes na rede. Eu vou alimentar todos os hidrantes. Esta válvula vai impedir que a água entre no reservatório. Ok? Então ele só alimenta a tubulação do hidrante. Ele não vai encher o reservatório. Então, a tubulação do hidrante de recalque tem que ser, no mínimo, igual ao da coluna de incêndio. Então, o diâmetro dessa tubulação tem que ser, no mínimo, igual ao da coluna de incêndio. Ok?
Então, aqui alguns exemplos, né? Eu tenho aqui a divisa da edificação, o prédio, a parede externa. Então, ele precisa estar de 60 centímetros a 1 metro do solo, e é por aqui que vai haver a conexão do corpo de bombeiros. E a água vai percorrer todo este caminho. Isso daqui é uma válvula de retenção que vai impedir que a água caminhe no sentido contrário, porque eu vou ter RTI aqui, né? Vou ter as bombas que vai alimentar os hidrantes, estou alimentando hidrante aqui, ó. Então a água não pode pegar, passar por aqui. O fluxo é este, o fluxo é este. Então a válvula de retenção, ela vai permitir apenas fluxo nesse sentido. Então tem que ter uma válvula de retenção. Então está aqui, ó, o de parede. Eu tenho o de coluna, também na mesma altura. Ok? Ela, nesse caso, não tem válvula de retenção de coluna. E eu tenho o enterrado. Né? Eu tenho o enterrado. Então nós temos aqui aquele que eu mostrei na foto, né? Está aqui a conexão, o sentido do fluxo, e aí vai alimentar toda a minha rede. Então, nós temos toda a tubulação, necessária. Então, aqui é uma válvula de globo angular, precisa ter uma tampa. Aqui nós temos as medidas da caixa, e essa caixa tem que ter também um dreno. Eu não posso ter acúmulo de água aqui. Tá? Então, esse é o registro de recalque, que é de piso. Ok? E algumas recomendações, então. Se eu tenho vazões até 200 litros por minuto, o sistema pode ser operado por uma pessoa. Então, a vazão, se ela for de 200 litros por minuto, todo o sistema pode ser operado por uma pessoa, desde que tenha recebido um treinamento mínimo. Se a vazão do meu sistema for de 200 a 300 litros por minuto, o sistema de hidrantes tem que ser operado por 2 pessoas treinadas, pessoas que fizeram treinamento de brigada de incêndio. Vazões de 300 a 900 litros por minuto, o sistema tem que ser operado somente por brigada de incêndio profissional ou membros do Corpo de Bombeiros. Vazões acima de 900 litros por minuto, a operação tem que ser feita somente com restrição mecânica. Vazões diferentes servem as recomendações acima, analisada por similaridade. O que significa? O que for mais parecido do que daquilo que a gente observou aqui agora. Ok, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês foi isso, né? Toda a parte de hidráulica, lógico, não entramos em detalhes sobre o cálculo, né, das bombas, dimensionamento, simplesmente nós mostramos o que consta, o que faz parte de todo o sistema hidráulico. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a atenção. Nós vamos logo postar mais conteúdos, e vale o recado, né, de sempre, gente. Se inscreve no canal, curta o nosso canal, dá uma força pra gente. Sempre vai ter novidades falando de segurança do trabalho, prevenção e combate a incêndio, ergonomia e outros assuntos pertinentes. Até o próximo vídeo.